Aconteceu de novo, gente boa. 2 dias depois que um casal numa moto foi arrastado e morto no mesmo lugar, 2 pessoas morreram, 6 ficaram feridas e uma sequência de acidentes. A primeira batida foi de 2 carros, na pista da esquerda. Quando os socorristas faziam a sinalização, um caminhão carregado com cerveja chegou e lambeu todo mundo. Somente em 2022 foram registrados mais de 270 acidentes no anel rodoviário de Belo Horizonte. A via, que também passa por cidades da região metropolitana, foi construída na década de 50 para desafogar o trânsito do centro da capital. Mas a estrutura inadequada, com trechos perigosos e cheios de armadilhas para motoristas, faz com que graves ocorrências sejam registradas há anos. Para falar sobre a história do anel rodoviário, os motivos de tantos acidentes, as fiscalizações e punições, eu, Regiane Moreira, converso com Silvestre de Andrade, especialista em trânsito e transporte, que estuda a via há 30 anos. Seja bem-vindo ao podcast Repórter Record TV Minas, Silvestre. Prazer é todo meu. Estamos aí estou à sua disposição para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. A gente viu que na última semana foram 4 mortes no anel rodoviário e a gente quer entender por que tantos acidentes e acidentes graves por lá. O anel tem uma estrutura, como você mesmo falou na abertura, inadequada, né? Ele é uma geometria antiga, né, da década de 50, com veículos muito menos potentes, caminhões com menores dimensões do que existe hoje, né? Hoje caminhões de 7, 9 eixos são comuns, né? E foi construído com 2 faixas por sentido, em alguns locais tem 3, ele tem estrangulamentos ao longo dele, tem uma rampa muito descendente, né? Muito extensa nesse trecho da Betânia, que acaba contribuindo também para os acidentes com as dificuldades que você vê dos veículos, principalmente os veículos pesados, né, de segurar o veículo no freio, né, nessas descidas mais longas. E isso tudo misturado a um tráfego de veículos pesados junto com veículos leves urbanos, né, porque o anel há muito se transformou numa avenida de Belo Horizonte, a principal avenida expressa de Belo Horizonte. Ela tem um volume muito grande, que não é um volume de rodovia, um volume de cidade, né? E com isso você criou uma mistura explosiva, né, entre veículos urbanos, na maioria leves, com veículos rodoviários, na maioria pesados. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o anel não comporta a demanda de cerca de 150 mil veículos por dia, 23% deles de carga pesada. Principalmente no início do dia e ao final da tarde, nós temos um misto de trânsito urbano, as pessoas utilizam o anel rodoviário para circular em Belo Horizonte, e aí essa soma desses veículos que estão transitando pela rodovia, veículo pesado, com os veículos de passeio, motocicletas, acaba aumentando o risco no anel rodoviário. No anel rodoviário, qualquer descuido do motorista pode ser fatal. Exige muita atenção, muito cuidado, porque ela é uma via expressa, as velocidades são relativamente altas, né? Há controles radares em alguns locais, mas ainda assim as velocidades não são as mesmas que são praticadas em áreas urbanas, onde tem muitos semáforos, muitos cruzamentos, etc. Então você anda em velocidades muito inferiores àquela que se desenvolve no anel, né? E com esse tráfego pesado e várias situações, entradas e saídas de vias marginais, estrangulamento nas obras de arte que são mais com menos faixas de tráfego, né? 2 faixas normalmente por sentido e nos outros trechos tem 3. Então, tudo exige cuidado e atenção no anel. Você falou a respeito desse afunilamento, né? São 3 faixas, de repente viram 2 faixas. Quando há um fluxo maior de veículos no início da manhã, no fim da tarde, há um congestionamento, isso é inevitável, e que quem está distraído atrás acaba atingindo a traseira do outro veículo, e geralmente são esses
acidentes desse modelo que acontecem, inclusive, nesse trecho do Betânia, né? Tem de tudo no anel, né? E o anel, na verdade, ele é 2 faixas por sentido, né? E se construiu uma terceira para dar vazão em certas situações, né? Mas onde tem essas obras, né, viadutos, principalmente, acaba que teria que refazer o viaduto e nunca existe recurso para coisas desse tipo e, na verdade, essas coisas vão passando, né? E o anel há muito, não só exige melhorias físicas nele próprio, né, há muito tempo, né, nesses 30 anos, como já vamos certamente conversar sobre um novo anel, que precisamos mudar o endereço dos veículos pesados para um novo local, mas o próprio anel existente hoje, ele precisa de melhorias físicas significativas para que acabe com, como você acho que colocou muito bem, com essas armadilhas no trânsito. E o que seriam essas medidas? O que poderia ser feito a médio prazo, por exemplo, curto prazo? Em curto prazo, eu acho que nós temos que trabalhar muito fortemente na sinalização de trânsito e nos equipamentos de defesa, de proteção, né, como defensas, cercas, inibir travessias de pedestres, cercamentos, defensas para o que os veículos, ao sair da pista, amorteçam. Essa rampa já é um exemplo disso. No curto prazo, eu acho que nós teríamos que fazer um projeto voltado para a questão de segurança, fortemente ligado à sinalização de trânsito e equipamentos auxiliares. No médio prazo, nós precisaríamos melhorar a capacidade das interseções e dessas travessias, desses locais onde você tem esses estrangulamentos, né? Então, aumentar a capacidade dos viadutos, criar opções de ligações. Nós temos, por exemplo, ali nesse trecho mesmo da Betânia, tem uma entrada para o Buritis, ali no meio do caminho, que é uma saída perigosa, né? E uma entrada perigosa, né? Você desacelera numa rampa de descida, você sai com um trecho relativamente pequeno, curto, né? E não tem a possibilidade de quem vem do Buritis ingressar no anel no outro sentido, indo em direção ao Rio de Janeiro, né? Só ingressar no sentido da Betânia, né? Descendo no sentido Vitória. Aquele acesso do Buritis exige uma atenção especial. Tem um problema com a Via Expressa, outro local que você tem, a ligação com a Via Expressa é muito ruim do anel, né? A própria 040 sentido Brasília, quando chega, ela chega na Avenida Vereador Cícero Ildefonso, conhecida como Avenida Delta, que é uma avenida perigosíssima, estreita, íngreme, sinuosa. Então, você tem uma série de locais no anel que precisam de melhorias físicas dele. E isso a médio prazo. E a longo prazo, eu acho que o novo anel, o chamado rodoanel, é a solução de longo prazo para esses problemas. O rodoanel sai quando? A pergunta que não quer calar, né? Nós não sabemos. Assim, há uma perspectiva bastante intensa agora de que ele saia no curto prazo, né? Há todo um trabalho elaborado pelo governo do Estado de modelagem de uma concessão, de uma PPP. Essa modelagem já foi à audiência pública, já houve discussões com a sociedade, ela está na praça, já o edital, um edital tipo minuta já foi lançado para conhecimento da sociedade e ele está para ser publicado de forma definitiva para a concorrência, né? Não sei exatamente ainda quando isso vai acontecer, mas está sendo prometido, foi negociado, né, o governo do Estado com a Vale, a parte do aporte do governo do Estado já tem, de acordo com a informação do Estado, recursos garantidos. Então, a gente espera que dessa vez saia, porque já outras vezes já tiveram situações semelhantes a essa, que até licitações aconteceram e o rodoanel não saiu. Cada vez que a gente retarda soluções desse tipo, nós, infelizmente, assistimos
problemas como esse que acabamos de assistir na semana passada, de pessoas que perdem a vida no Rodoanel. Saindo do papel Rodoanel, o que muda na prática? O que muda na prática é que nós vamos separar o tráfego urbano do tráfego rodoviário. Isso é muito importante. Como eu falei antes, o tráfego rodoviário ele tem um outro tipo de visão do tráfego. Ele exige velocidades maiores, né? E a atenção dele está muito mais concentrada na pista do que no que acontece ao lado, em volta dele. Ele está muito mais concentrado na própria pista. O tráfego urbano, ao contrário, ele tem menores velocidades e está muito preocupado com o que está em volta. Porque no tráfego urbano você tem residências, você tem pessoas atravessando rua, né? Muitos cruzamentos. Então, o modo de dirigir na área urbana e na área rodoviária são distintos. O modo como se utiliza a infraestrutura viária é distinto. Ao separar esse tráfego, e aí tem uma coisa mais importante ainda, que os veículos que se utilizam dessas coisas também são distintos. Dentro da cidade nós não temos carretas. No anel nós temos, mas dentro de área urbana nós não temos carreta, né? Então, mas no tráfego rodoviário as carretas são comuns. 7 eixos, 9 eixos, carretas enormes, imensas, que são incompatíveis com o tráfego urbano. Então, ao tirar esse tipo de veículo do convívio com as questões urbanas, nós vamos estar aliviando em muito essa possibilidade, esse potencial de acidentes que o anel hoje tem, né, principalmente nesse trecho da Betânia, em função do seu declive acentuado. Os caminhões só trafegam pela esquerda, não respeita a legislação de trânsito, né? E coloca a vida da gente em risco, né? Quem passa pelo anel hoje vê os operários trabalhando na obra, né, da área de escape. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa obra, a importância dela, se ela está no lugar certo ou não. Não, ela é muito importante. Isso é bastante comum, é um dispositivo do tráfego, historicamente é muito usado em pistas de corrida, onde as velocidades excessivas, né, fazem com que você tenha esse tipo de preocupação de ter essas áreas de escape e áreas de brita, cortina de pneus para amortecer o acidente. Então, isso são dispositivos importantes. Eu não vi o estudo específico em termos de localização, mas imagino que tenha havido um estudo antes e que ele esteja na localização mais adequada, né? Principalmente porque não é só o anel que tem uma rampa forte. Antes de chegar ao anel, você vem normalmente de uma rampa muito forte de descida, né? Para quem chega em Belo Horizonte, desde praticamente do Jardim Canadá, você vem descendo direto. Os freios já chegam no anel aquecidos, eles não vão começar a ser muito solicitados só quando entra no anel, eles já estão sendo solicitados muito antes. É muito bem-vindo esse tipo de coisa, áreas de brita, barreira de pneus, todas essas são soluções rápidas, simples e muito eficazes para minimizar as consequências de acidentes graves. O senhor defende a opinião de que antes de acontecer um acidente, o motorista possivelmente ele cometeu alguma infração de trânsito, né? Possivelmente não, certamente. Certamente, né? Queria que você falasse mais sobre isso. Todos os estudos mostram, né, estudos internacionais, não só nacionais, que antes de um acidente existe uma infração de trânsito. Seja o excesso de velocidade, seja a desatenção por uso de celular ou qualquer coisa desse tipo, seja pelo uso de bebidas alcoólicas, algum desrespeito às regras do trânsito ocorre antes que o acidente aconteça. Até, às vezes, a própria má manutenção do veículo, né, como a gente estava falando antes do problema dos freios, essas coisas, pneus desgastados, né, e isso tudo acontece, né, infelizmente, às vezes não há uma fiscalização tão efetiva, as infrações ocorrem e logo em seguida
traz como consequência acidentes e naquele trecho, infelizmente, pela combinação de veículos pesados, velocidades excessivas, etc., quase sempre elas são muito graves. Esse último que teve semana passada aqui no Anel, você vê a vítima para fora do veículo, aí você fica meio com pensamento pesado, uns dias vendo essa cena ainda. O senhor tocou no assunto aí, que é a fiscalização. A gente vê em alguns pontos do Anel a presença da Polícia Militar Rodoviária. O senhor acredita que é eficiente, que precisa melhorar? Eu acho que precisa melhorar. Eu não acho que seja ineficiente. Ela é eficiente no que ela faz, mas assim, eu acho que o que ela faz ainda é pouco. Eu acho que precisa intensificar. Nós sabemos que ali tem um problema. Nós temos consciência de que ali tem um problema. Então, nós temos que agir dentro daquele problema. Não vou dizer que não foi feito nada, porque, né, tem radares ao longo daquele trecho, existe mas nós temos que agir também preventivamente. E a fiscalização, percorrendo aquela área com mais frequência, mais insistentemente, eventualmente realizando alguns tipos de blitz, etc., elas começam a gerar o sentimento de que aquele local é vigiado. E isso é muito importante, porque esse sentimento de que você pode acontecer, né, de você ser pego no trânsito lá, se você fizer algo inadequado, é fundamental para a percepção da minimização do risco, quer dizer, das pessoas sentirem que estão mais seguras naquele local. Então, é como quando começou a blitz do álcool zero aí, né? As pessoas começaram a parar de beber porque sabiam que a possibilidade de ser pego numa blitz era alta. Na medida que essa blitz foi diminuindo e essas ações foram diminuindo de intensidade, as pessoas, por outro lado, começaram a relaxar isso daí. Muita gente tomou consciência, a maioria sabe que não deve beber antes de dirigir, mas ainda assim dirige. A municipalização continua sendo uma possibilidade ou não? Bom, eu particularmente não acredito nela. Essa é uma rodovia estadual. Esse trecho, inclusive, é uma rodovia federal, desculpe. Esse trecho, inclusive, é concedido, esse trecho da Betânia ali, é um trecho da BR-040. A Via 040 é a concessionária do trecho. Então, há todo um contrato de concessão em vigor, feito pelo governo federal. Então, eu não acredito que a municipalização seja uma solução. O problema é grande demais para o tamanho do município. Eu acho que esse é um problema do governo federal e do governo estadual. Quer dizer, o governo estadual está à frente disso para a concessão do novo rodoanel, e as soluções para o anel atual são de competência do governo federal, e precisa que ele haja e que governos estadual e municipal, sim, hajam sobre o governo federal no sentido de resolver os problemas que lá aparecem e que têm consequências graves para a cidade e para o estado. Eu quero encerrar nossa conversa fazendo uma pergunta sobre sua experiência nesses 30 anos, né, acompanhando o anel rodoviário. O senhor presenciou alguma mudança significativa ao longo dessas 3 décadas? Significativa, infelizmente, não, né? Vi muitos projetos, vi muitos planos, vi muita discussão, participei de muitas reuniões, mas alguma coisa, claro, sempre acontece. Eu não me sinto capaz mais de fazer apelo a nenhuma autoridade. Eu acho que os números dizem tudo. Quem está apelando são os números. Nós simplesmente somos vítimas. Os números dizem tudo. Nós simplesmente somos vítimas. E acabou. O município tem sua parte, o estado tem sua parte, a 040 tem sua parte, o DENIT tem sua parte. Então, se os 4 não convergirem, aquilo não vai mudar. Nós temos lá radares que não haviam antes, está começando a fazer essa rampa. Então, dizer que não houve nada não é verdade, né? A própria concessão da rodovia nesse trecho fez com que melhorasse as condições todas. Então, havia
havia os acidentes, por exemplo, que a gente chama de New Jersey, aqueles separadores físicos entre as pistas, ficavam quebrados e continuavam quebrados para o resto da vida. Hoje estão recuperados, né? A margem das rodovias foram tratadas, onde houve escorregamento de encosta foi tratado. Então, há um cuidado no sentido da via em si, né? De mantê-la em condições de tráfego, sem buraco e sem maiores problemas. Então, nesse ponto, as coisas estão razoavelmente bem encaminhadas. Mas esse não é o ponto da nossa questão, né? A nossa questão é como nós vamos melhorar a segurança do rodoanel e como vamos aumentar a capacidade desse rodoanel de lidar com esse tráfego que ele tem. E isso não foi, infelizmente, tratado. A concessão não previu nenhuma obra importante no anel, simplesmente a manutenção e a garantia das condições existentes. Quer dizer, trafegar em boas condições, nas condições existentes, não que sejam as melhores condições. Eu acho que isso o governo federal e o governo estadual estão nos devendo. Tá certo. Obrigada, então, pela participação, por compartilhar conosco o seu conhecimento. Silvestre de Andrade, há 30 anos estudando no anel rodoviário. Muito obrigada, viu? Nada, foi um prazer estar aqui com vocês e conte sempre com a gente no que precisar. Estamos às ordens. Esse podcast teve a produção de Poliana Salles e Daniela Fernandes, edição de texto Flávia Martins e Miguel, edição de áudio Kiko Viveiros, direção de jornalismo Marco Nascimento. Se conecte conosco nas redes sociais, @Record TV Minas no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até a próxima semana.